Fala galera, bom dia. Tchau pessoal, entrar aqui. Muito obrigado por vocês terem aí guardado um espaço na agenda de vocês para estarem aqui comigo hoje. Nossa, já tem mais de 100 pessoas, faz alguns segundos que a gente começou. Incrível, muito feliz. Hoje eu queria saber, ó, se o som estiver legal aí, coloca um soquinho aqui no comentário, só para eu saber se tá tudo certo. Ó, não vi nenhum soquinho ainda, ó. Coloca aí o soquinho no comentário, só para eu saber que tá rolando o som direitinho. Beleza. É o seguinte, é um desafio de 7 dias. O desafio se chama Estrategistas Digitais no Campo de Batalha. Obrigado, galera. E a ideia é ter uma sequência. Você vai aproveitar muito mais o desafio se você participar dos 7 dias e entender o que acontece nos 7 dias. Então, cada dia vai ser um tema. Hoje, a gente vai começar com construção de audiência. E amanhã, a gente vai emendar no marketing de conteúdo. Então, uma coisa acaba se ligando na outra. Primeira coisa que eu queria falar sobre isso é o que acontece quando a gente está construindo audiência. A gente fica muito preocupado em fazer uma coisa parecida com o que os outros estão fazendo e tal. E tem duas coisas que sempre vai ter espaço. Basicamente, a primeira é conteúdo de alta qualidade. Então, o que é um conteúdo de alta qualidade? Um conteúdo que for mais aprofundado. E a outra coisa que sempre vai ter espaço é para conteúdos em formato longo, em formato mais longo. Então, eu fui um dos primeiros desse mercado da gente de marketing digital a começar a produzir conteúdo em formato mais longo. Faz 1 ano e pouco, mais ou menos, que eu comecei. E eu vou contar para vocês como que eu construí a minha audiência do zero. Vocês verem, hoje tem 226 pessoas aqui, nesse momento eu tô falando. E sendo que a primeira vez que eu publiquei conteúdo na minha vida foi há 10 meses atrás, 11 meses atrás, que eu comecei a ter uma dedicação para publicar conteúdo. Eu trabalho com marketing digital, então eu já tinha minha agência, né, de lançamentos e tal, e lançava outras pessoas e construía audiência para outras pessoas, rentabilizava audiência para outras pessoas. E a segunda coisa que eu falei foi que sempre vai ter espaço para conteúdo de alta qualidade e para conteúdo mais longo, em formato mais longo. Então, eu tinha minha agência, tal, a galera do meio me conhecia, e as pessoas começaram a pedir para eu fazer mentoria, mastermind, e eu comecei a fazer para os amigos, assim. Então, pra vocês terem uma ideia, em 2017 que eu comecei, eu faturei uns 200 mil reais só da galera, assim, indicando. Aí, em 2018, eu faturei 360 mil. Sempre assim, só no boca a boca, nunca produzi conteúdo. Aí eu pensei, se eu prego isso, né, da produção de conteúdo, é isso que eu tenho na minha empresa e tudo mais, eu vou começar a produzir o meu. E eu comecei em outubro ou novembro do ano passado, foi que eu publiquei minha primeira entrevista, que foi com o Pedro Sobral. E eu decidi partir por esse caminho, o caminho do evangelista, que eu já vou explicar para vocês as 4 categorias que você pode se encaixar para você ser um personagem atrativo. Beleza, aí eu comecei a produzir conteúdo e como eu sou meio preguiçoso, para falar bem a verdade, eu sabia que eu não ia ficar produzindo tanto, agora até que eu tô melhorando, mas eu sabia que essa coisa de produzir coisas muito volume ia ser muito difícil para mim, em fazer muitos dias e tal. Então eu falei, eu vou produzir logo um conteúdo longo, que já vai dar um espectro legal pra galera. E é isso, eu consigo gravar 4 conteúdos longos em um dia, já dá pra eu fazer coisas assim pra um longo tempo. Ó, tem até uma celebridade aqui, Flavinha Carvalho. O Matias, enquanto eu estou fazendo a live, ele tá ali, apenas observando. Então, aí eu comecei a produzir esse conteúdo longo, mais longo, né? E aí, beleza, eu comecei a fazer 4 conteúdos, 5 longos cada vez e fui tirando pequenos trechos desse conteúdo. E aí o que aconteceu? Esse ano
eu tô batendo quase 2,5 milhões de faturamento. Até o final do ano eu vou bater 2,5 milhões. Então eu pulei de 350 mil para 2,5 milhões de faturamento em um ano. Então, assim, o meu negócio aumentou 7 vezes mais de 7 vezes o que eu tinha feito no ano anterior. E por que isso aconteceu? Por causa do marketing de conteúdo, por causa da construção de audiência. E aí as pessoas podem pensar assim, mas você deve ter investido muito dinheiro em tráfego e tal. Não, eu investi 25, 30 mil reais em tráfego até agora, desde outubro do ano passado. E eu só investi porque, eu só investi o dinheiro que voltou do próprio negócio do orgânico, sabe? Na verdade, também assim, foi negligência da nossa parte. A gente devia ter investido bem mais. Mas é aquilo, assim, isso não é uma prioridade, assim, pra gente, né? A prioridade da empresa, da nossa empresa, são os outros produtos que a gente faz e tal. O Gustavo Cerbasi, a Lilian Bittencourt, as Gêmeas. Então, são outros produtos a prioridade. Então, assim, o meu tráfego é sempre feito por último, tá? Eu sou sempre o último da fila lá. Mas para falar assim, o que me fez ter audiência? Construção de conteúdo. Aí eu vou explicar um pouco dos 4 personagens atrativos que existem e qual que eu me encaixei. Primeiro de tudo, eu acho que é muito complicado você ficar inventando um modelo. Então eu peguei um modelo vencedor desde o começo. O meu modelo, toda a minha estratégia de marketing é baseada no Tim Ferriss. Então eu me baseio muito, muito, muito no Tim Ferriss. Peguei o podcast dele, faço perguntas super parecidas. Pensei que não tinha nada tão interessante assim aqui no Brasil. E apesar de eu não ser o primeiro a fazer, né, que a gente fica muito com isso assim, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, o que é verdade. Mas se você chegar depois e fazer uma coisa com uma puta qualidade, você vai beber água limpa também. Eu cheguei bem depois. Então vamos lá, os 4 personagens atrativos esses dias quem me indicou um livro que fala sobre isso, dotsecrets.com, foi o melhor CEO do Brasil, Lucas Puerto Faria. Por favor, sigam ele, @Lucas Puerto Faria, vocês vão ver que ele publica muito. O Instagram dele é o CEO da Gratitude. Então vamos lá, o primeiro personagem atrativo é o líder, né? Então é o cara que fala para onde o mercado tá indo, é o cara que dá o norte das coisas. Por exemplo, no nosso caso, no nosso mercado, poderia ser o Érico Rocha, um personagem atrativo que é o líder. É o cara que busca as coisas lá fora, ele que trouxe a fórmula de lançamento para o Brasil e acabou criando esse mercado, né? O segundo personagem atrativo é o aventureiro. Você pensa, por exemplo, um cara tipo o Mairo Vergara, que é um cara que está sempre buscando novas formas de aprender um idioma. Então ele é um cara que é professor de inglês, aí depois ele vai documentando como que ele aprende francês. Outro cara aventureiro, por exemplo, é o Pedro, né? O Pedro Sobral também. Ele vai mostrando, ele vai aplicando coisas na vida dele que não tem necessariamente a ver com aquilo. E, sei lá, ele vai mostrando como ele aplica isso no treino, no jeito dele organizar o dia dele. Aí tem o evangelista, que tem poucas pessoas que fazem o evangelista aqui no Brasil, que é o cara que não se coloca como um grande especialista em alguma coisa, mas ele vai trazer outras pessoas para isso. Então, por exemplo, no meu caso, eu faço esse papel de evangelista, ou repórter, né? Então eu tô sempre conversando com pessoas. Então, a partir do momento que você vai conversando com pessoas, você transfere um pouco da sua autoridade, você transfere um pouco da autoridade delas para você. Então, o que eu pensei? Como eu já era amigo da galera no mercado, porque eu já estava dentro do mercado e tal, então eu falei, bom, eu vou conversar com meus amigos e pronto. E a partir do momento que uma pessoa vê... e outra coisa que é muito inexplorada no nosso mercado, né? Você vê o Pedro, um cara do tamanho que o Pedro Sobral é, se você entrar no YouTube e quiser procurar uma entrevista com ele, quiser saber alguma coisa dele, a sua única chance vai ser ver a minha entrevista. Então, se você é um cara que está procurando alguma coisa do Pedro, o 3 é o evangelista, não cheguei no quarto ainda. Se você está procurando alguma coisa, você quer saber sobre o Pedro, você vai cair na minha entrevista. E você vai ver que eu falo não só com o Pedro, eu falo com o Aguiari, que eu falo com o Henrique Carvalho, com a Isis Moreira, com a Camila Viriato, muita gente grande desse mercado, com o Jerônimo Temel.
Então a pessoa fala assim, pô, se esse cara tá falando com esse monte de gente legal, ele deve ser um cara que tem alguma coisa a dizer. E aí que vem a sacada do evangelista, é que você não precisa ter uma grande expertise em alguma coisa, e você consegue demonstrar a sua inteligência e fazer a sua autoridade através da qualidade das perguntas que você faz. O Tony Robbins tem até aquela frase, né? A qualidade da sua vida é determinada pela qualidade das suas perguntas. Então, eu acredito muito em você ter uma presença, né? Você consegue colocar uma presença ali na entrevista e o tanto que você ficar presente para aquilo, você vai fazer perguntas melhores e as pessoas vão perceber o que você sabe, o que você faz, sem você ter que ficar falando aqueles vídeos do tipo assim, ah, então, oi, tudo bem, eu sou o Rodrigo Vinhas, eu vou te ensinar, não sei o que lá, não sei o que lá. Que é uma coisa bem mais sutil, assim, e a pessoa fica muito mais pronta para comprar alguma coisa. Exatamente, a Juliana Almeida que falou, e você faz muito networking nesse terceiro. E claro que assim, quando você está começando, vai ser difícil você sair falando com todos os grandes top players do mercado, né? Que foi uma vantagem que eu tive porque eu já era um top player de mercado, né? Eu já era um top player no mercado que eu estava atuando. E se você não é ainda, vai ser um pouco mais difícil de você fazer isso. Mas você pode pegar, se você está começando, qualquer pessoa que você for falar que tiver 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, 3 mil seguidores, 8 mil seguidores, grande chance são dessa pessoa falar com você, porque provavelmente você vai ser a única pessoa que vai ter falado com ela até hoje, para pedir para ela dar uma entrevista. Como eu sou a única pessoa que entrevistou o Pedro, que é disparado o maior player desse mercado de tráfego, e ele tem lá, sei lá, seus 100 mil seguidores, um engajamento absurdo, e eu sou a única pessoa que até hoje teve a ideia de ir lá e falar, ô Pedro, vamos fazer uma entrevista comigo? Porque é muito inexplorado ainda esse mercado. E a Flávia comentou, e tem muita gente pequena que tem uma influência muito grande. Então, sei lá, por exemplo, eu já atendi clientes com milhões de seguidores, assim. Então, por exemplo, uma pessoa já me contratou, a pessoa tinha 5 milhões de seguidores e ela não conseguia fazer 5 mil reais, 50 mil reais por mês com a rede social dela. Eu tenho 20 mil seguidores e eu faço aproximadamente 200 mil reais por mês com a minha rede social. Então, não é o tamanho da rede, né? Eu tô falando mais do evangelista porque é o que eu entendo mais, tá, galera? Então, por isso que eu tô falando um pouco mais sobre o evangelista. O quarto tipo é o herói relutante. É a pessoa que é avessa aos holofotes. A pessoa não gosta de aparecer, não gosta de falar, não gosta de tudo, esse tipo de coisa. Mas... Pera aí, galera, eu vi que eu derrubei um pouco de café aqui na minha mesa. E se eu não colocar um pouquinho de água aqui vai manchar. É um segundo. Verdades na live. Então, falando do quarto tipo. O quarto tipo de personagem atrativo. É o herói relutante. Então é aquela pessoa que não quer aparecer assim, né? Talvez o Gustavo Cerbasi possa se encaixar um pouco no herói relutante. Ele é um cara que não é muito de aparecer e tal, mas ele tinha essa mensagem. Inclusive no Gustavo tem essa história forte do herói relutante, porque o Gustavo ele é um cara que veio da academia, né? Ele é um cara acadêmico, o Gustavo. Ele sempre foi um professor, né? Ele era um professor de MBA da FIA. E quando ele escreveu o primeiro livro, a galera da academia caiu matando em cima dele, falando assim, cara, que absurdo, que bosta é essa, você virou autoajuda agora, não sei o quê. Só que ele achou que era uma mensagem que precisava chegar em muito mais gente, tanto que chegou, né? Ele tem mais de 2 milhões de livros vendidos hoje. Ele tem 1 milhão de seguidores no Instagram dele, a gente já tem mais de 10 mil alunos no nosso negócio e os vídeos dele são vistos milhões de vezes por ano, né? A Márcia perguntou aqui se tem alguma referência bibliográfica desses perfis. A referência bibliográfica desses perfis é um livro em inglês, do Russell Brunson, que chama dotsecrets.com. Depois eu vou colocar lá no grupo do Telegram, e tem bastante gente também perguntando se a live vai ficar salva. A live vai ficar salva no grupo de Telegram por 24 horas. Então, se eu conseguir salvar aqui, que eu espero que eu consiga, porque como vocês sabem, essa é a minha primeira live, nunca tinha feito uma live aqui, mas me ensinaram aqui a salvar, a Isa me ensinou,
Espero que eu vá conseguir salvar. Então, basicamente é isso, assim, você tem que ter... você tem que achar um tipo de personagem atrativo. Para participar do grupo do Telegram, o link tá na minha bio. É só pegar o link na minha bio que você entra no grupo do Telegram. Chama No Campo de Batalha. Acreditar e viajar. Espero que eu consiga. Exatamente, ó. Líder, aventureiro, evangelista e o herói relutante. Agora vamos falar de uma outra coisa que é um grande problema para todo mundo que produz conteúdo. Tem a frase famosa, né? Que é: seja frio ou seja quente, se for morno, eu te vomito. O Nietzsche cita essa frase, né? Em um dos livros dele. Mas basicamente isso vale também para se você está querendo construir uma audiência. Você pega... vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o Gary Vaynerchuk, o Gary V. Ele é um cara quente. Ele tá sempre lá, porque é isso, porque é aquilo, porque não sei o que lá. Ele tá sempre dando porrada, assim, sendo efusivo, falando rápido, falando palavrão. É um cara quente, né? Que é a coisa de você não passar desapercebido. Outra categoria seria um cara frio. Por exemplo, eu sou um cara frio. Eu nunca tô exaltado. Você consegue criar sua autoridade através da sua calma, da sua serenidade. Eu falo, por exemplo, sobre o estoicismo, né? Que o estoicismo é o quê? É a busca da ataraxia, que é a imperturbabilidade. Então, uma pessoa calma, uma pessoa, tipo... ali, eu crio a tensão pela minha calma. A tensão, o que eu gero nas outras pessoas, é pela minha calma. Por exemplo, outro cara frio, o Érico, é um cara frio também. O Gustavo é um cara frio. Alguns exemplos de pessoas. O Henrique Carvalho, por exemplo, o HC do Viver de Blog, é um cara frio. Aí outros exemplos de pessoas quentes. O Mairo, o Pedro Sobral, são pessoas quentes. Então você se define nisso, porque às vezes tem aquela coisa que o cara é quente, mas ele quer ficar tentando ser legalzinho demais, aí o cara fica morno. Camila Viriato é super quente. Camilinha, minha mentorada, incrível. Eu não vou dar um exemplo de uma pessoa morna porque eu não vou falar mal de outras pessoas, assim, né? Que isso seria quase falar mal de alguém. Mas vocês com certeza vão perceber. E a galera que eu conheço, que eu acompanho, geralmente a galera é ou quente ou fria. O Ícaro Carvalho é quente. Aí, ó, o Lucas Puerto, grande contribuição aqui, ó. O morno não é lembrado. Tá vendo? É por isso que eu não lembro. Então eu acho que é isso. Então você tem que entrar nessa onda. Aí a outra coisa que você precisa fazer para você construir audiência é você criar... Você não entrar para competir, você criar sua própria categoria. Então eu vou dar um exemplo. O Érico Rocha. Ele é um cara gigante no nosso mercado, né? O cara, ele investe muito em tráfego, ele é um cara pioneiro. Não dá para eu entrar nesse mercado de marketing digital querendo falar de 6 em 7. Eu não vou ter espaço nisso. O Érico tá anos-luz na minha frente, nesse sentido, falando de 6 em 7. Então o que eu fiz? Eu inventei a minha própria categoria. Como que eu fiz isso? Tem poucas pessoas no mundo que nascem, por exemplo, como o Neymar, o Michael Jordan, o Steve Jobs, né? Pessoas que são tão na frente de outras pessoas que a coisa fica desproporcional. Eu, no meu caso, eu não sou a melhor pessoa de marketing digital do mundo, nem de longe. Então o que eu fiz? Eu fiz uma coisa que o Scott Adams fala, que é você juntar algumas habilidades em que você está nos três, assim, melhor que 75% da população, junta aquilo e você vai ver, e você vai ser uma coisa muito especial. Então eu peguei o marketing digital, que eu acho assim, eu não sou o melhor do mundo e tal, mas eu tô ali num nível legal. Eu escrevo legal também, não tô num grande nível. E eu estudo filosofia num tanto legal ali também, né? Não sou nenhum Leandro Carnal, nenhum filósofo, mas eu tenho uma certa base ali. Então o que eu fiz? Eu juntei essas três coisas, né? Filosofia, escrita, marketing digital e ainda coloquei minimalismo, né? Que é mais ou menos parte da filosofia. E aí eu me tornei uma categoria única. Se você procurar alguém que trabalha com marketing digital,
que tem essa pegada de autoconhecimento, mas com base em filosofia, né? Eu sempre brinco, eu falo que eu ando com muita gente da turma que abraça a árvore, mas eu não sou da turma que abraça a árvore, né? Então eu sou mais focado em filosofia, o meu jeito de autoconhecimento. Então eu juntei essas três coisas e criei a minha própria categoria, porque eu quero ser o maior da minha própria categoria. Então, se alguma pessoa se identifica com isso, ela vai automaticamente cair para mim, assim, cair na minha galera. Outra coisa que ajuda muito você a se destacar é a polaridade, né? Então, vou dar um exemplo. A gente tem tido muito crescimento de alguns caras no mercado, como o Ítalo Marcilli, o Ryan, mesmo o Ícaro de Carvalho. E alguns desses caras eu até acho que tem coisas legais, tá? Eu admiro algumas coisas de alguns desses caras. De alguns eu acho tudo péssimo, mas de alguns eu até admiro algumas coisas. E conforme esses caras crescem muito, eu cresço. Porque em vários aspectos eles são o contrário de mim. Então, vou pegar um exemplo de um cara que eu acho que tem muita coisa legal, tipo o Ícaro de Carvalho. Ele tem um conteúdo legal sobre marketing digital e tal, só que ele fala muito de religião, muito essa coisa assim da família e tal. Quando ele fala isso e a pessoa acompanha isso e a pessoa não se identifica com isso, ela fala, puta merda, meu marketing digital tem que ser esse cara falando da igreja tal, que saco, não sei o quê. Aí ele vai achar uma alternativa que sou eu. Porque na hora que o cara começar a procurar sobre marketing digital, ele vai cair em mim automaticamente. Então a polaridade, ela sempre vai jogar ao seu favor. Por exemplo, esses dias me perguntaram no meu Instagram o que eu achava do Ryan. E eu falei, né, o que eu sempre falo, assim, eu procuro não julgar as outras pessoas e não achar nada das outras pessoas, mas pelo que eu percebo da comunicação dele, como que eu posso dizer? A definição que ele tem de sucesso é muito diferente da minha, é diametralmente oposta. E só de eu falar isso, eu acho que foi uma das caixinhas de pergunta do meu Instagram que eu recebi mais feedback, né? Então várias pessoas falavam assim, nossa, Rodrigo, eu gostava de você, mas agora eu vi que você realmente pensa como eu e não sei o que e tal. Até o jeito de você colocar isso, né? Por exemplo, eu não vou pegar e ficar criticando uma pessoa e falar, esse cara é escroto, não tem nada a ver comigo eu fazer isso. E as pessoas que não são assim vão se identificar comigo. Outras pessoas que são mais quentes, né, que tem essa polaridade mais forte, vão achar que, eu sou em cima do muro, que eu não sei o que e tal. E não, na verdade não. Aí o Marco falou, ele é jogador, ele faz o que precisa para atingir o público dele. Mas eu nem entro nesse mérito, se ele tá jogando, se ele não tá, porque isso não me interessa, assim. Pra mim, só o que interessa é que eu tenho uma percepção diferente da dele, né? Do que é o sucesso e tal. Exatamente. Aí as pessoas que pensam como eu vão acabar caindo aqui. E com certeza ele tem público, tem gente que pensa como ele, porque olha o tamanho da audiência dele e tal. E se ele tá achando isso legal, zero problema pra mim, pra ele e tal. Então, a Keila, minha mentorada linda, tá aqui. Então, basicamente, é isso que eu queria falar sobre você criar a sua própria categoria. Então, vamos lá. Agora eu vou explicar as 3 etapas do funil para você construir audiência. Antes, eu vou só responder a pergunta da Amanda, que ela tá perguntando o que é sucesso para mim. Sucesso para mim é você atingir o seu máximo potencial, é você fazer tudo o que você pode fazer para atingir o seu máximo potencial dentro das suas limitações. É uma definição que eu uso do John Wooden, né? O John Wooden foi um técnico de basquete da UCLA, né? Da Universidade da Califórnia. Ele ganhou em 10 anos ele ganhou 9 campeonatos consecutivos do time universitário e revelou vários jogadores que viraram profissionais. E ele nunca mencionou o outro time e nunca mencionou a palavra vitória. Ele falou que a única vez que ele mencionou, eles perderam, então ele parou. Então, assim, ele focava naquela coisa estrita ali que é bem a base da filosofia estoica, né? Você só se preocupa com o que você pode controlar. Você não pode controlar o outro time, você não pode controlar o quanto o outro time é melhor do que o seu, você não pode controlar o talento que tem no outro time.
Então eu não posso controlar se o Érico vai produzir 100 vezes mais conteúdo que eu não posso controlar se o Érico vai falar a mesma coisa que eu, se eu não vou ter público, eu não posso controlar, por exemplo, quando eu vim fazer essa live de hoje, por mais que eu pense assim, eu fiquei pensando, nossa, tomara que tenha pelo menos 50 pessoas lá pra ver o que eu vou falar, né? Falei, vou chamar meus amigos, eu entrei lá no meu grupo de mentoria, que tem 30 e poucas pessoas, e falei, pô, galera, entra aí no na minha live e tal, e tem 384 pessoas aqui, que é muito mais do que eu pensei que poderia ter. Então, na verdade, a minha expectativa é sempre baixa em relação a tudo. E o fato da minha expectativa ser baixa faz com que eu esteja sempre me surpreendendo com os resultados bons que aparecem no meio do caminho. Agora, se eu ficasse pensando assim, nossa, tomara que tenha 1000 pessoas lá, né, amanhã e tal, e aí se tiver 400, que é um número absurdo de gente, né, de pessoas aqui, eu estaria frustrado aqui, tipo, puta, que bosta, só tem 400 pessoas e tal. Então, ó, especialista aqui, ó, Flavinha Carvalho falou que é um número ótimo pro meu número de seguidores. Nela vocês podem confiar, @Insta Flávia Carvalho. Então é isso, assim, então pra mim o sucesso tá muito baseado em você fazer o melhor que você pode. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar esse ano, eu tinha faturado 350 mil ano passado. Nem no meu maior sonho eu ia faturar 2 milhões e meio esse ano. Nem na minha melhor possibilidade. Então eu não me preocupo com isso, assim. Eu pensei, eu vou fazer o conteúdo que pode gerar o maior valor para as pessoas. E outra coisa que o John Wooden falava é assim, o jogo se resolve por si só, né? Então, é assim, por exemplo, todo mundo que vai jogar um jogo quer ganhar, né? Óbvio. Todo mundo quer ganhar. Só que se você entrar no jogo e ficar olhando pro placar esperando ele mudar, ele não vai mudar. Então você tem que só saber que você quer ganhar e passar o tempo todo jogando, fazendo o que você pode pro negócio dar certo. Não ficar esperando ali, né? Aquela coisa. Agora eu vou falar rapidamente sobre como você constrói a sua audiência do absoluto zero. Então vamos lá. Existem 3 etapas nesse funil. Da construção de audiência até a venda, né? Então, você pega assim a boca do funil. Qual que é a função da boca do funil? É chamar a atenção. Então, por exemplo, o meu melhor conteúdo de boca de funil é um conteúdo que eu fiz junto com o Pedro, que eu pergunto para ele assim, se você estivesse começando hoje, como você faria para rentabilizar na internet? Esse conteúdo foi visto no Instagram 589 mil vezes, se eu não me engano. Com pouco dinheiro, tá? Não foi assim, nossa, um caminhão de dinheiro. Acho que é R$500 por mês, sei lá. Então esse conteúdo é um conteúdo de boca de funil. Então eu procuro headlines que sejam congruentes com o que eu quero vender. Então se eu quero vender, ou com os meus valores, tá? Então se eu quero vender marketing digital, eu coloco esse conteúdo é uma boca de funil, esse que eu acabei de citar do Pedro, né? Então o que você quer, se você quer viver de internet, é congruente com o que eu vou vender no final, que é marketing digital. Aí esse conteúdo levava para um conteúdo longo. E eu crio vários conteúdos assim que levam para conteúdos mais longos. E esse conteúdo mais longo gera relacionamento com a pessoa. Então, por exemplo, esse conteúdo dessa live, eu tô aqui há meia hora conversando com vocês. Gera relacionamento. Então, por exemplo, se você ficou meia hora aqui, 1 hora comigo, durante vários dias consecutivos, e você concorda com o que eu tô falando, e você concorda que eu sei fazer isso que vocês estão querendo fazer, a chance de você cair no meu fundo de funil é grande. Galera, peraí, rapidinho. Olha o que meu cachorro tá fazendo. Eu vou ter que parar aqui só pra fazer um negócio aqui que ele tá... Senão ele vai destruir a cortina da minha casa e se machucar. Né, bebezão? Pronto, para quieto. A Flavinha falou pra eu fazer uma pose pra pedir pra vocês printarem pros stories. E a Flavinha é uma pessoa que eu confio, então eu vou fazer. Só que eu não sei fazer pose, então eu vou só dar uma risadinha. Se vocês puderem, dá um print na tela, me marca e coloca lá o que vocês aprenderam. Vou dar aquele sorriso natural, beleza? Tá bom, vamos lá. Bom, eu fiz a minha pose natural aqui, espero que vocês possam ter tirado o print mais uma vez.
Agora ele quer vir no colo. Vem cá, bebezão. Pronto. Então, aí voltando lá, né? O fundo do... Tava falando do meio do funil. O meio do funil são esses conteúdos mais longos, como esse que eu tô fazendo agora. Então, por exemplo, você tá aqui, faz meia hora, ouvindo o que eu tô falando, vocês verem, ó, tem 400 pessoas, não cai muito. Porque as pessoas que eu atraí são congruentes com a mensagem que eu tô passando, né? Com o que eu faço e tal. E olha essa fofura, meu. Ele é muito fofo. Matias na live. Acho que é melhor vocês tirarem print com o Matias, né? A boca do funil é o conteúdo para chamar a atenção. O meio do funil cria relacionamento. Então você vai pegar lá no meio do funil como esse conteúdo e a pessoa ela vai entender as suas ideias mais profundamente e ela vai poder resolver coisas da vida dela com o seu conteúdo da boca do meio de funil, né? Então, por exemplo, com esse conteúdo aqui, se você quiser construir a sua audiência a partir de agora, você já consegue começar. Você já sabe fazer. E o fundo do funil é a venda. Então, por exemplo, dia 14 de outubro, eu vou abrir as vagas para comunidade de estrategistas digitais, onde eu vou acompanhar a galera por um ano, né? A gente vai ficar juntos pelo menos ali por um ano. E ali vai ser um espaço para troca e tudo mais. E ali eu vou dar um conteúdo mais profundo, com mais regularidade. E também vou estar respondendo dúvidas. Vai ter uma live como essa exclusiva para os membros da comunidade todo mês, com Q&A, perguntas e respostas. Vai ter conteúdo sobre estoicismo, vai ter conteúdo sobre minimalismo. Porque o que muda, assim, por exemplo? Por que a E-Gratitude faturou 80 milhões desde que começou? Sei lá, 80 milhões acho que pode ser um pouco demais. Não sei, mas faturou... A gente fatura uns 20 milhões, 20 e poucos milhões por ano. Eu acredito que tá perto disso. Se não bateu 80 milhões, tá próximo. Mas o que fez a gente faturar isso? É muito a cabeça. Não tem muito a ver, assim, com a gente ser ninja do Facebook, ou ser gênio, ou nada. E outra coisa também, que eu sempre falo, né? Quando você percebe que tudo que tá no seu redor, né? Esse iPad... Esse livro aqui foi escrito por uma pessoa que não é mais inteligente que eu, nem que você. Todo o seu mundo se abre. Então, assim, é muito a cabeça, assim, pra você sair de faturar pouco para faturar muito, é a sua cabeça, é a sua capacidade de enxergar o todo. E aí outra coisa que o Gary Vee fala, né? Você ser rápido no micro. Então, o que é o micro? Você pode desligar essa live aqui e postar o seu primeiro conteúdo de boca de funil. Se você tiver tempo, você pode postar 3 por dia e testar o que fica melhor. E aí você gastar um tempo grande pensando em como você faz o seu conteúdo de meio de funil. E você gastar um tempo grande pensando em como você vai fazer o seu conteúdo de fundo de funil. Então eu acredito muito nisso, assim, que é a cabeça. E eu devo muito à minha cabeça, o jeito que eu penso, pelo fato de eu estudar bastante filosofia, principalmente o estoicismo. Inclusive eu vou trazer o Ryan aqui esse ano, né? O Ryan escreveu os livros que eu mais gosto, que é O Obstáculo é o Caminho, O Ego é o Inimigo, porque o ego sempre atrapalha a gente. Pra mim, por exemplo, essa coisa de fazer live eu nunca tinha feito, né? Live pra bastante gente. E eu confesso pra vocês, eu fico mexendo com o meu ego. Eu fiquei ansioso, né? Eu fiquei pensando, nossa, será que vai ter muita gente pra me ver e tal? Então o instinto natural do ser humano é esse. Então eu tenho que ficar tendo essa conversa comigo o tempo todo. Não, mas tipo, isso não é sobre você, isso não é sobre você ser importante. Se tiver gente lá, não é porque você é importante. Isso não faz você mais importante do que ninguém. Eu tenho que ficar o tempo todo tendo esse tipo de conversas comigo mesmo. E eu acho que é isso que permite que eu tenha resultados grandes, apesar de eu ser uma pessoa neurótica como todo mundo é, né? Tenho meus problemas, tenho depressão, tenho isso, tenho aquilo. Mas eu consigo ter grandes resultados, apesar de tudo isso. Aqui uma menina que não dá pra ler o nome dela, J. Dias Goulart, fez uma pergunta interessante. Como que eu sabia que aquele conteúdo ia ser um bom conteúdo de boca de funil? Eu me coloquei no lugar da pessoa. Eu pensei assim, pô, se eu quisesse
aprender a trabalhar com a internet. Qual pergunta eu gostaria de responder? Aí eu pensei essa pergunta. Porque é óbvio que todo mundo quer trabalhar com a internet, quer saber como você vai rentabilizar na internet. Isso é óbvio. Então eu comecei a fazer esse tipo de pergunta, ter empatia. Inclusive a @euisabellemoreira, ela vai estar palestrando comigo na Craft Talks. E a Isa, assim, a Isa é minha aluna nota 10, assim, ela tira 10 ou 11 em tudo que eu falo pra ela fazer. Ela é incrível. A Isa é um exemplo muito claro, assim, ela tá fazendo múltiplos 6 dígitos, trabalhando numa equipe super pequena, e, assim, da casa dela e tal, de um jeito super simples. Ela é um orgulho muito grande que eu tenho, assim, de poder chamar ela de mentorada. Ela tem resultados incríveis, assim. Eu recomendo muito todo mundo seguir ela. E também isso, você nunca ficar pensando que, entre aspas, a Isa é minha concorrente. Mas eu acho que assim, ela vai ter o espaço dela, eu vou ter o meu. E pra mim, quanto mais gente passar por ela, vai ser mais legal. No Craft Talks, eu vou deixar um link no Instagram agora. Eu vou deixar um link no Telegram e um no Stories, tá bom? Porque lá na bio tá o negócio do Telegram lá no campo de batalha. Galera, vamos lá, eu vou responder mais uma. Vou responder mais uma pergunta aqui. Quem quiser faz mais uma pergunta. O Insta da Isa é @euisabellemoreira. Ela é muito boa, a galera tá perguntando aqui. Essa live vai ficar gravada no Telegram. E é isso, galera. Eu vou acabar aqui a live. Matias, acorda aqui pra falar tchau pro pessoal. O Matias tava dando uma sonequinha. Tchau, galera. Tchau. Ó, e amanhã eu vou falar sobre marketing de conteúdo. Que eu vou trazer um pouco disso sobre como você conectar com a audiência, sobre o que isso se trata. E aí eu falo um pouquinho sobre concorrência e cooperação. Tira o print, me marca, fala o que você aprendeu nessa live. Um beijo e